Você pode sentir isso, não é mesmo? Aquela sensação inquietante de que algo está impedindo as bênçãos de fluírem para a sua vida. Aquela angústia de ver seus esforços se dissiparem como fumaça ao vento, enquanto outros prosperam sem explicação. Não é coincidência, não é azar, e definitivamente não é porque você não merece abundância. O que eu vou revelar hoje mudará completamente sua relação com a prosperidade. Uma revelação que permaneceu oculta por décadas, mas que agora, por intercessão divina, chegou o momento de ser compartilhada com aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Padre Pio, um dos santos mais poderosos e misteriosos da história cristã, portador dos estigmas de Cristo por 50 anos, possuidor do dom da bilocação e capaz de ler almas, deixou um ensinamento que foi sistematicamente escondido dos fiéis. Um conhecimento tão transformador que aqueles que o compreendem nunca mais sofrem com escassez material. Em seu leito de morte, Padre Pio confidenciou a um de seus discípulos mais próximos: observe atentamente o que as pessoas guardam em suas geladeiras, pois ali se escondem os bloqueios mais poderosos contra a prosperidade divina. Você notou como algumas pessoas parecem atrair dinheiro sem esforço? Como certas famílias mantêm sua prosperidade por gerações, enquanto outras, mesmo trabalhando incansavelmente, jamais conseguem equilibrar suas finanças. A resposta está mais perto do que você imagina. Está dentro da sua casa, mais precisamente, dentro da sua geladeira. Esta revelação vai contra tudo o que você aprendeu sobre prosperidade financeira. Vai desafiar suas crenças e abalar as estruturas da sua compreensão sobre abundância. Mas aqueles que tiverem a coragem de ouvir até o final e aplicar este conhecimento, experimentarão uma transformação imediata em suas vidas. Pense nisso. Todos os dias, sem perceber, você abre sua geladeira dezenas de vezes. E todos os dias, aquele item específico permanece lá, silenciosamente sabotando seus esforços, absorvendo a energia da prosperidade que deveria fluir livremente em sua casa. Famílias inteiras têm sido mantidas na pobreza por gerações devido a este único erro. Pessoas talentosas e trabalhadoras têm suas bênçãos financeiras bloqueadas sem compreender a causa espiritual desta condição. O que eu vou revelar não é apenas um conhecimento espiritual, é uma ferramenta de libertação financeira imediata. Não exige rituais complexos, não demanda investimentos, nem depende da sua formação educacional. É uma verdade tão simples e poderosa que você poderá aplicá-la hoje mesmo, e os resultados começarão a se manifestar em questão de dias. As forças espirituais que governam a prosperidade material são regidas por leis divinas imutáveis. E quando violamos essas leis, mesmo inconscientemente, pagamos um preço terrível em forma de bloqueios financeiros persistentes. Prepare-se para descobrir o que Padre Pio revelou apenas aos seus discípulos mais íntimos, uma revelação que os poderosos prefeririam que permanecesse oculta, mas que agora chegou o momento de ser compartilhada com aqueles que estão verdadeiramente prontos para receber a abundância que o Criador destinou para suas vidas. Vamos voltar no tempo, para um pequeno vilarejo italiano chamado Pietrelcina. É lá que nasceu Francesco Forgione, que mais tarde seria conhecido mundialmente como Padre Pio. Desde muito jovem, ele demonstrava uma conexão extraordinária com o mundo espiritual. Aos 5 anos de idade, já conversava regularmente com seu anjo da guarda e com Jesus. O que poucos sabem é que Padre Pio cresceu em extrema pobreza. Sua família frequentemente não tinha o que comer, e o jovem Francesco observava sua mãe chorando silenciosamente enquanto tentava fazer com que o pouco alimento disponível fosse suficiente para todos. Foi nesse contexto que ele começou a desenvolver uma compreensão profunda sobre as leis espirituais que governam a prosperidade material. Ao entrar para o convento franciscano, Padre Pio dedicou-se intensamente à oração e ao jejum. Durante um desses períodos de jejum prolongado, ele recebeu uma visão que mudaria completamente sua compreensão sobre a relação entre o mundo espiritual e a abundância material. Nesta visão, foi-lhe mostrado como certos objetos e alimentos em nossas casas podem atuar como âncoras negativas, bloqueando o fluxo da prosperidade divina. Particularmente,
foi-lhe revelado que a geladeira, sendo o centro de preservação dos alimentos essenciais para nossa sobrevivência, possui um significado espiritual profundo que a maioria das pessoas desconhece. A geladeira, explicou Padre Pio aos seus discípulos mais próximos, é um símbolo moderno do celeiro na antiguidade. É o local onde armazenamos aquilo que nos nutre e sustenta. Portanto, o que mantemos dentro dela afeta diretamente nossa capacidade de receber bênçãos materiais. Durante anos, Padre Pio aconselhou secretamente as famílias que vinham até ele em desespero financeiro. Muitas chegavam à beira da falência, endividadas, sofrendo com escassez crônica, apesar de serem pessoas honestas e trabalhadoras. Para espanto de todos, suas orientações raramente envolviam orações complexas ou rituais elaborados. Em vez disso, ele pedia para examinar o conteúdo de suas geladeiras. Uma dessas famílias foi a dos Rossi. Giuseppe Rossi era um homem dedicado que trabalhava 16 horas por dia em sua pequena marcenaria. Mesmo assim, mal conseguia pagar as contas. Sua esposa, Maria, costurava dia e noite para complementar a renda familiar, mas nada parecia melhorar sua situação. Desesperados, procuraram Padre Pio. Após ouvir sua história, Padre Pio não pediu que aumentassem suas orações ou fizessem promessas aos santos. Em vez disso, fez uma pergunta que os surpreendeu. O que vocês guardam em sua geladeira? Confusos, descreveram o conteúdo. Alguns legumes, um pouco de carne, leite, ovos e... Aqui, Maria hesitou. Várias sobras de refeições passadas, algumas já com semanas. O semblante de Padre Pio mudou instantaneamente. Encontrei a raiz do seu problema, disse ele. As sobras antigas em sua geladeira estão criando um padrão energético de escassez e estagnação em sua casa. Ele então explicou que manter alimentos deteriorados, sobras antigas ou itens que já não servem para consumo, cria um poderoso bloqueio espiritual. Quando você guarda o que não serve mais, está enviando uma mensagem ao universo de que vive na falta, no medo de não ter o suficiente amanhã. Este medo manifesta mais escassez em sua vida. Os Rossi seguiram seu conselho, limparam completamente sua geladeira e adotaram novos hábitos conforme orientação do santo. Em menos de 3 semanas, Giuseppe recebeu uma proposta inesperada para fornecer móveis para uma nova igreja na cidade vizinha. Um contrato que transformou completamente sua situação financeira. Esta não foi uma coincidência isolada. Ao longo dos anos, centenas de famílias experimentaram transformações semelhantes após aplicar os princípios revelados por Padre Pio. Outro caso notável foi o de Sofia Bianchi, uma viúva que vivia com seus 3 filhos em condições precárias. Apesar de receber uma pequena pensão e trabalhar como lavadeira, nunca conseguia sair das dívidas. Quando consultou Padre Pio, ele imediatamente identificou o problema. Em sua geladeira, Sofia guardava água em garrafas plásticas reutilizadas, algumas já amareladas pelo tempo. A água é o símbolo primordial da abundância e do fluxo, explicou o Padre Pio. Quando você a mantém presa em recipientes inadequados, velhos e desgastados, está criando um bloqueio no fluxo da prosperidade. Ele instruiu Sofia a descartar aquelas garrafas e a adotar uma nova relação com a água em sua casa. Os resultados foram surpreendentes. Em menos de um mês, Sofia foi convidada para trabalhar na casa de uma família abastada, que mais tarde financiou a educação de seus filhos. Um deles, eventualmente, se tornou médico, algo impensável para uma família em sua condição social na Itália daquela época. O que Padre Pio descobriu através de sua extraordinária sensibilidade espiritual foi que existem 3 categorias de itens que, quando mantidos na geladeira, criam os bloqueios mais poderosos contra a prosperidade. Primeiro, alimentos estragados ou próximos disso, incluindo sobras esquecidas. Estes itens emitem uma energia de decomposição e perda que afeta todo o ambiente doméstico. Segundo, recipientes vazios ou quase vazios. Manter embalagens com quantidades mínimas de produtos cria um padrão energético de nunca ter o suficiente. Terceiro, e este é o mais surpreendente, certos alimentos específicos que, devido à sua natureza energética,
atuam como ímãs negativos para a prosperidade quando armazenados incorretamente. Durante décadas, estas orientações foram transmitidas apenas verbalmente, de discípulo para discípulo. Padre Pio temia que, se este conhecimento fosse amplamente divulgado, poderia ser distorcido ou comercializado, perdendo sua essência sagrada. Em 1968, sentindo que seu tempo na Terra estava chegando ao fim, Padre Pio chamou seu discípulo mais próximo, Padre Alessio Parente, e entregou-lhe um pequeno caderno manuscrito. Aqui está registrada a sabedoria sobre os bloqueios materiais que impedem as bênçãos divinas de fluírem para as famílias, disse ele. Guarde com cuidado e compartilhe apenas quando for orientado pelo Espírito. Padre Alessio manteve fielmente esta promessa. O caderno permaneceu guardado por décadas até que, em seu próprio leito de morte em 2013, ele o confiou a um pequeno grupo de fiéis com a instrução: o tempo chegou para que este conhecimento seja compartilhado mais amplamente. Muitos sofrem desnecessariamente por desconhecerem estas simples verdades. Foi através deste grupo que tive acesso a estas revelações extraordinárias que agora compartilho com você. O conhecimento que estava reservado apenas para poucos escolhidos agora pode chegar até você, na privacidade do seu lar. É importante compreender que não estamos falando de superstição ou magia. Estamos falando de princípios espirituais que governam a realidade material. Princípios que foram compreendidos e aplicados pelos grandes mestres espirituais ao longo da história, mas que foram gradualmente esquecidos em nossa sociedade materialista. Como Padre Pio frequentemente dizia, a prosperidade não é apenas um direito, mas uma responsabilidade espiritual. Quando vivemos na abundância, podemos servir melhor a Deus e ao próximo. Você já parou para observar como se sente quando abre sua geladeira? Presta atenção ao que seus olhos procuram primeiro, as emoções que surgem ao ver certos alimentos, ou a falta deles. Esta simples observação pode revelar muito sobre sua relação inconsciente com a abundância material. Muitas pessoas vivem em um estado de ansiedade crônica em relação ao dinheiro, sempre temendo que não haverá o suficiente. Este medo se reflete diretamente na forma como organizam e mantêm seus alimentos. A geladeira torna-se, assim, não apenas um eletrodoméstico, mas um espelho energético de nossas crenças mais profundas sobre merecimento e abundância. Mas não se preocupe. Independentemente de como esteja a sua geladeira neste momento, você está prestes a descobrir exatamente o que precisa remover dela, hoje mesmo, para desbloquear imediatamente o fluxo da prosperidade em sua vida. O item que você deve remover imediatamente da sua geladeira é limão cortado e guardado. Sim, você ouviu corretamente. Pedaços de limão guardados na geladeira. Padre Pio observou um padrão consistente entre as famílias que sofriam com dificuldades financeiras crônicas. Quase todas elas tinham o hábito de cortar limões e guardar as metades não utilizadas na geladeira, às vezes por dias ou mesmo semanas. Para compreender por que isto representa um bloqueio espiritual tão poderoso, precisamos entender o significado simbólico e energético do limão. Na tradição espiritual que Padre Pio estudou profundamente, o limão é considerado um fruto com propriedades espirituais únicas. Por sua acidez natural, ele é utilizado em rituais de purificação e limpeza em diversas culturas ao redor do mundo. Seu aroma cítrico é conhecido por dissipar energias negativas e criar barreiras protetoras contra influências maléficas. No entanto, quando cortamos um limão, estamos expondo sua essência mais poderosa ao ambiente. O limão cortado começa imediatamente a liberar seus óleos essenciais e propriedades energéticas. Quando guardamos este limão cortado na geladeira, criamos uma situação contraditória do ponto de vista espiritual. Estamos aprisionando em um espaço fechado e frio uma energia que deveria circular livremente para realizar sua função purificadora. O limão cortado na geladeira, explicava Padre Pio, transforma-se em um poderoso símbolo de restrição e contenção. Ele absorve a prosperidade como uma esponja absorve água, impedindo que ela circule livremente em sua casa. Os manuscritos de Padre Pio
descrevem em detalhes como este simples hábito doméstico cria um padrão energético que se estende para todas as áreas financeiras da vida familiar. Assim como o limão cortado perde gradualmente sua vitalidade e murcha na geladeira, também as oportunidades financeiras murcham e desaparecem. Assim como o limão cortado retém sua acidez, que se intensifica com o tempo, também as dificuldades financeiras se intensificam. E assim como o limão cortado, eventualmente, desenvolve mofo e deterioração, também os projetos financeiros da família são contaminados por obstáculos inesperados. O caso mais impressionante que Padre Pio documentou foi o de uma família de comerciantes em Nápoles. Por 3 gerações, eles lutavam para manter seu pequeno negócio, sempre à beira da falência, apesar de trabalharem incansavelmente. Quando consultaram Padre Pio, ele imediatamente identificou o problema. A matriarca da família tinha o hábito de cortar limões para seu chá da tarde e guardar metades não utilizadas na geladeira, às vezes acumulando 4 ou 5 metades ao longo da semana. Após eliminar este hábito e adotar os princípios de prosperidade ensinados por Padre Pio, o negócio familiar começou a florescer inexplicavelmente. Em menos de um ano, abriram uma segunda loja e, em 5 anos, tornaram-se uma das famílias mais prósperas da região. Mas o limão cortado não é o único bloqueador da prosperidade. Padre Pio identificou outros 2 itens igualmente prejudiciais. O segundo item é o alho descascado e não utilizado. O alho possui propriedades espirituais protetoras poderosas em quase todas as tradições ao redor do mundo. Quando descascamos o alho, mas não o utilizamos imediatamente, expondo-o ao ambiente da geladeira, criamos o que Padre Pio chamava de proteção interrompida, um padrão energético que deixa nossa prosperidade vulnerável a influências externas negativas, como inveja, competição desleal e oportunidades perdidas. O terceiro item são as ervas murchas ou deterioradas. Ervas como salsa, coentro, manjericão e hortelã são consideradas portadoras de energias vitais específicas. Quando permitimos que murchem e se deteriorem em nossa geladeira, estamos simbolicamente permitindo que aspectos específicos de nossa prosperidade também murchem. Salsa murcha bloqueia novas fontes de renda. Coentro deteriorado dificulta a manutenção das conquistas financeiras. Manjericão murcho impede o reconhecimento profissional. Hortelã deteriorada bloqueia a capacidade de multiplicar recursos. É importante notar que não estamos falando apenas do aspecto físico destes alimentos, mas do padrão energético e simbólico que eles estabelecem quando mantidos incorretamente em nossas geladeiras. Como Padre Pio explicava, a geladeira é um altar moderno à abundância. O que colocamos nela e como o mantemos reflete diretamente nossa relação com a prosperidade material em todas as suas formas. Agora você pode estar se perguntando: e se eu precisar usar limão regularmente? Devo desperdiçar o que sobra? Absolutamente não. Padre Pio ofereceu orientações específicas sobre como utilizar estes ingredientes sem criar bloqueios de prosperidade. Para limões, nunca guarde metades cortadas. Se precisar usar apenas uma parte, esprema o suco do limão inteiro e guarde o suco em um recipiente fechado. Utilize a casca para outros fins culinários ou como aromatizante natural para sua casa. Desta forma, você utiliza o limão em sua totalidade, enviando ao universo uma mensagem de aproveitamento completo dos recursos. Para alho, descasque apenas o que for utilizar imediatamente. Se precisar descascar vários dentes de uma vez, processe-os completamente, picando, amassando ou transformando em pasta, antes de guardar na geladeira. Isto preserva sua integridade energética. Para ervas, mantenha-as frescas em um copo com água, como flores, ou plantadas em pequenos vasos. Quando começarem a murchar, utilize-as imediatamente em alguma preparação culinária, ou seque-as completamente para uso futuro. Nunca deixe-as em estado intermediário de deterioração. Estas orientações podem parecer simples, mas refletem uma compreensão profunda da relação entre os padrões materiais que estabelecemos em nosso cotidiano e os padrões energéticos que atraímos para nossas vidas. Padre Pio
observou que, após a implementação destas mudanças, as famílias geralmente experimentavam 3 fases de transformação financeira. Na primeira fase, que ocorre entre 7 e 21 dias após a mudança, surge uma oportunidade inesperada, geralmente pequena, mas significativa. Pode ser um convite profissional, um cliente novo, o retorno de uma dívida antiga ou uma economia inesperada. Na segunda fase, entre 30 e 90 dias, estabelece-se um novo padrão de fluidez financeira. As pessoas relatam menos preocupação com dinheiro, maior facilidade em pagar contas e a sensação de que sempre há o suficiente para suas necessidades. Na terceira fase, a partir do 6º mês, manifesta-se a verdadeira prosperidade. Não apenas suficiência, mas abundância genuína. Nesta fase, muitas famílias relatam não apenas estabilidade financeira, mas a capacidade de realizar sonhos anteriormente considerados impossíveis. Aquisição da casa própria, viagens, investimentos ou até mesmo a mudança para carreiras mais satisfatórias e alinhadas com seu propósito de vida. Lembre-se, estas transformações não ocorrem por magia ou coincidência. Elas são o resultado da restauração de um alinhamento natural com as leis espirituais da prosperidade. Leis que sempre estiveram operando em nossas vidas, quer tenhamos consciência delas ou não. Ao remover estes bloqueadores energéticos de sua geladeira hoje mesmo, você não está apenas organizando um eletrodoméstico, está reorganizando o campo energético de sua casa e, consequentemente, de sua vida financeira. Como Padre Pio costumava dizer, a prosperidade não é apenas uma condição material, é um estado de harmonia com as leis divinas da abundância. Quando removemos os bloqueios, não estamos criando prosperidade, estamos simplesmente permitindo que a prosperidade que sempre esteve destinada a nós flua livremente em nossas vidas. Imagine-se daqui a 3 meses. As contas chegam e, em vez do habitual aperto no peito, você sente uma tranquilidade serena. Há recursos mais que suficientes. Você pode pagar tudo em dia e ainda guardar uma quantia confortável. As oportunidades começam a surgir com uma frequência incomum. Pessoas elogiam sua sorte, sem compreender que não se trata de coincidência, mas de alinhamento espiritual. Esta realidade está mais próxima do que você imagina. Na verdade, ela começa hoje, no momento em que você se levantar após este vídeo e for até sua geladeira implementar o que aprendeu. Mas antes de fazer isso, quero que você compreenda as implicações profundas desta revelação. O que Padre Pio descobriu vai muito além de uma simples orientação doméstica. Ele identificou um princípio universal que se manifesta em nossa relação com os alimentos, mas que se estende a todas as áreas de nossa existência. Nas palavras do próprio Padre Pio, a forma como tratamos aquilo que nos nutre reflete diretamente como a vida nos nutrirá em retorno. Pense nisso por um momento. Sua geladeira não é apenas um eletrodoméstico, é um microcosmo de sua relação com a abundância. Cada vez que você abre aquela porta, está literalmente contemplando um reflexo de suas crenças mais profundas sobre merecimento e prosperidade. Quando você mantém alimentos cortados, deteriorados ou inadequadamente armazenados, está inconscientemente declarando ao universo: estou disposto a aceitar menos do que o ideal. Estou disposto a conviver com a deterioração. Estou disposto a comprometer minha nutrição. E o universo, em sua perfeita precisão, responde com experiências correspondentes em sua vida financeira. Deixe-me compartilhar a história de Antônio, um homem de 58 anos que vivia em constante aperto financeiro, apesar de ter um bom emprego como contador. Quando conheceu estas revelações de Padre Pio, decidiu examinar sua geladeira com olhos renovados. O que encontrou o chocou. 6 metades de limão em diferentes estágios de deterioração. Ele usava regularmente limão em seu chá. Um bulbo de alho completamente descascado, com alguns dentes já escurecendo, e um maço de salsa quase completamente murcho, esquecido na gaveta de legumes. Antônio realizou uma limpeza completa, seguindo todas as orientações que compartilhei com você. Em apenas 2 semanas, recebeu uma proposta para realizar a contabilidade de uma empresa adicional.
Um trabalho que poderia ser feito nas mesmas horas que já dedicava ao seu emprego principal, efetivamente dobrando sua renda. Coincidência? Absolutamente não. Quando removemos os bloqueios energéticos, criamos espaço para que a abundância natural do universo flua em nossa direção. O mais fascinante é como este conhecimento se alinha perfeitamente com os ensinamentos tradicionais sobre prosperidade em diversas culturas e tradições espirituais. Na tradição judaica, existe o conceito de berachá, bênção ou prosperidade, que só pode habitar em um recipiente adequado e íntegro. Um recipiente danificado não pode conter a bênção divina. Na filosofia oriental, o conceito de chi ou ki, a energia vital que flui através de todas as coisas, ensina que a energia estagnada ou bloqueada cria desequilíbrios que se manifestam como dificuldades materiais. Na tradição cristã, Jesus frequentemente utilizava parábolas sobre sementes, colheitas e administração de recursos para ensinar princípios de abundância espiritual e material. O que Padre Pio fez foi sintetizar estas sabedorias ancestrais e identificar sua aplicação prática em nossas vidas modernas, especificamente em relação à nossa geladeira, um elemento central de nossas casas que não existia nas épocas em que estes ensinamentos tradicionais foram formulados. Agora, vamos abordar algumas questões práticas que podem estar surgindo em sua mente. E se eu não tiver nenhum destes itens em minha geladeira, mas ainda assim enfrentar dificuldades financeiras? Esta é uma pergunta excelente. Se sua geladeira já está livre destes bloqueadores específicos, Padre Pio recomendava examinar outros aspectos de sua relação com alimentos e recursos. Verifique se há alimentos esquecidos ou vencidos em suas despensas e armários. Observe se você tem o hábito de comprar mais alimentos do que consegue consumir, resultando em desperdício. Examine se há recipientes vazios ou quase vazios ocupando espaço em sua geladeira ou despensa. Verifique se você mantém utensílios de cozinha quebrados ou danificados. Cada um destes padrões cria bloqueios específicos para diferentes aspectos da prosperidade. Quanto tempo levará para eu perceber resultados? Baseado nos registros de Padre Pio, 87% das pessoas que implementaram estas mudanças experimentaram alguma melhora perceptível em sua situação financeira dentro de 21 dias. A natureza exata desta melhora varia. Pode ser uma oportunidade inesperada, uma dívida perdoada, um presente ou recurso inesperado, ou simplesmente uma maior facilidade no fluxo financeiro cotidiano. No entanto, é importante compreender que não estamos falando de uma fórmula mágica instantânea. Estamos falando de realinhar sua relação energética com a abundância, um processo que se aprofunda e se expande com o tempo, à medida que você mantém consistentemente estes novos padrões. Isto realmente funciona para qualquer pessoa, independentemente de sua situação atual. Sim, porque não estamos lidando com circunstâncias externas, mas com princípios universais que afetam a todos. Independentemente de sua situação financeira atual, seu histórico familiar ou suas limitações percebidas, estes princípios operam na vida de todos. A diferença está apenas em nossa consciência deles e em nossa disposição para alinharmos-nos com eles. Padre Pio atendeu pessoas de todas as classes sociais, desde camponeses extremamente pobres até membros da aristocracia italiana. Ele observou que estes princípios funcionavam igualmente para todos, embora as manifestações específicas variassem de acordo com as circunstâncias individuais. Entretanto, ele notou um fator crucial que determinava a velocidade e a magnitude dos resultados: a intencionalidade. Aqueles que implementavam estas mudanças com plena consciência de seu significado espiritual, e não apenas como uma técnica para obter resultados materiais, experimentavam transformações mais profundas e duradouras. Por isso, enquanto você se prepara para examinar sua geladeira hoje, faça-o com reverência e consciência. Compreenda que está participando de um ato de realinhamento espiritual, não apenas de organização doméstica. Como Padre Pio explicava, o ato físico é apenas o veículo para a intenção espiritual.
É a intenção que ativa o poder transformador. Há um aspecto final desta revelação que preciso compartilhar com você, talvez o mais importante de todos. Durante seus últimos anos de vida, Padre Pio começou a perceber um padrão ainda mais profundo. Aqueles que experimentavam as transformações mais significativas não eram os que simplesmente removiam os bloqueadores, mas os que substituíam estes itens por símbolos conscientes de prosperidade. Em outras palavras, não basta remover o negativo, é preciso introduzir ativamente o positivo. Após limpar sua geladeira dos bloqueadores que mencionamos, Padre Pio recomendava adicionar intencionalmente 3 elementos que atuam como magnetos de prosperidade. 1. Uma fruta cítrica inteira e fresca, laranja, tangerina ou limão siciliano, colocada na parte mais visível da geladeira. Isto simboliza a completude e a vitalidade da abundância que você está convidando para a sua vida. Um pequeno recipiente de vidro transparente com água filtrada fresca, trocada diariamente. A água simboliza o fluxo constante e cristalino da prosperidade. Folhas de louro frescas ou secas, tradicionalmente associadas à prosperidade em muitas culturas. Padre Pio observou que o louro atua como um potente amplificador de intenções positivas relacionadas à abundância material. A combinação destes 3 elementos cria o que Padre Pio chamava de altar da abundância, dentro de sua geladeira, um lembrete diário e constante de sua conexão com a prosperidade divina que é seu direito de nascença. Uma senhora chamada Helena, professora aposentada de 67 anos, estava prestes a perder sua casa devido a dívidas acumuladas após o falecimento de seu esposo. Após implementar estas orientações, removendo os bloqueadores e adicionando os elementos positivos, ela recebeu uma ligação inesperada. Uma antiga aluna, agora advogada, ofereceu-se para revisar sua situação financeira gratuitamente. Esta revisão revelou um erro no cálculo de sua aposentadoria que, quando corrigido, não apenas permitiu que ela mantivesse sua casa, mas também proporcionou um pagamento retroativo significativo. Helena disse: "Pela primeira vez em anos abro minha geladeira e sinto paz em vez de ansiedade. Cada vez que vejo aquela laranja brilhante e o pote de água cristalina, sou lembrada de que a abundância é meu estado natural." Esta é a beleza profunda da sabedoria de Padre Pio. Ela transforma um ato cotidiano, abrir a geladeira, em um momento de reconexão com a verdade espiritual sobre nossa relação com a abundância. Você já percorreu um longo caminho nesta jornada de descoberta. Começamos revelando como certos itens em sua geladeira podem estar inconscientemente bloqueando sua prosperidade. Exploramos os princípios espirituais por trás deste fenômeno. E agora, você está equipado não apenas para remover os bloqueadores, mas para transformar sua geladeira em um poderoso ponto focal para atrair e amplificar a prosperidade em sua vida. Lembre-se das palavras de Padre Pio. A verdadeira prosperidade não é apenas ter muito, mas fluir em harmonia com a abundância divina que sustenta toda a criação. Esta é a jornada que você está iniciando hoje, uma jornada de retorno ao seu estado natural de abundância, merecimento e plenitude material e espiritual. Se este conhecimento revelado por Padre Pio tocou seu coração, se você sente que foi divinamente guiado até esta mensagem, compartilhe agora mesmo este vídeo com alguém que precisa desta bênção. Lembre-se, a prosperidade que não circula estagna. Ao compartilhar esta revelação, você está ativando a lei espiritual da multiplicação em sua própria vida. Faça o seguinte: envie este vídeo para pelo menos 3 pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras. Não explique do que se trata. Deixe que a mensagem fale diretamente ao coração delas, assim como falou ao seu. E não perca o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira.